Olá, gente. Eu me chamo Omar Rached. Bem-vindos ao canal Educação Financeira 360. No vídeo de hoje, a gente vai dar uma visão introdutória do que são demonstrativos financeiros, quais são as suas funcionalidades, os principais tipos de demonstrativos financeiros e dentre alguns outros itens relevantes para podermos começar a realizar análises financeiras das empresas. Bom, começando por um entendimento inicial do que são demonstrativos financeiros. Demonstrativos nada mais são do que reportes padronizados, e quando a gente diz aqui padronizados, seriam, entre aspas, seriam padronizados de acordo com a norma contábil vigente em cada um dos países. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem o que chamamos de US GAAP, enquanto temos também outra norma contábil internacional chamada de IFRS. A gente tem algumas diferenças entre essas normas, mas o objetivo final dos demonstrativos continua sendo o mesmo, que é mostrar para a gente qual foi o desempenho financeiro da empresa no período analisado. Então a gente vai ter aqui informações como a rentabilidade da empresa, eficiência operacional, a gente pode entender um pouco melhor qual foi a estrutura de dívida daquela empresa, se ela captou mais dívida, ou de repente se a empresa ela cresceu em termos de receita ou não, dentre outras várias informações relevantes para a nossa análise. Importante frisar que os demonstrativos financeiros eles também são usados para fins de prestação de contas e para cumprir com obrigações legais e regulatórias. Então, no caso de empresas listadas em bolsa, também conhecidas como empresas públicas ou abertas, elas têm uma obrigatoriedade de reportar os seus demonstrativos com uma certa periodicidade, o que pode depender da regulamentação de cada país. Onde que a gente encontra as informações de demonstrativos financeiros dessas empresas abertas? É muito simples. Resumidamente, você pode ir no Google, digitar o nome da empresa e digitar do lado relações com investidores, e você, provavelmente no primeiro link, já vai ter acesso aos dados que você busca. Então, dando um exemplo aqui, eu quero ver no último trimestre qual foi o resultado da Petrobras. Eu vou lá no Google e digito Petrobras Relações com Investidores ou Petrobras Central de Relacionamento com é, investidores, algo do gênero. Qual é a periodicidade que essas informações são publicadas? Isso daqui depende de país para país, como falamos anteriormente. Aqui a gente traz alguns exemplos. Então, nos Estados Unidos, a gente tem um relatório trimestral chamado de 10T, que pode ser publicado até 40 a 45 dias depois do final do trimestre. Temos o 10K, que é o relatório anual, que deve ser publicado de 75 a 90 dias até o término do ano fiscal. Já respectivamente para o Brasil, a gente tem que o trimestral pode ser publicado até 45 dias depois do final do trimestre e o anual até 90 dias depois do final do ano fiscal. Agora vamos falar um pouquinho dos três principais demonstrativos financeiros. A gente trouxe aqui a DRE, o BP e o DFC. De modo resumido, DRE significa demonstração do resultado do exercício. Ela diz respeito ao que aconteceu com a empresa no último período analisado. Então, a gente gosta de dizer que é como se fosse o filme, então eu consigo entender quanto que entrou de dinheiro para a minha empresa, quanto que ela gastou, qual foi o lucro que ela teve naquele período, como se a gente conseguisse ver ao longo do tempo o que foi acontecendo com a empresa. Já o balanço patrimonial, a gente diz que é a foto da empresa no final do período fiscal. Então, se eu pudesse tirar uma foto de como a empresa está, seria o balanço patrimonial. Nele encontramos informações como a posição de caixa da empresa naquele período, quanto estoque ela tem ainda naquele período, qual foi, por exemplo, o valor que a empresa está devendo, dentre outras informações. Por fim, quando a gente fala de demonstração de fluxo de caixa, que diz respeito à movimentação de dinheiro que aquela empresa teve. Então, seja dinheiro que foi utilizado para financiar minha operação, seja dinheiro que entrou por conta da venda de produtos, seja dinheiro que a minha empresa de repente resolveu investir. Então, ela quis comprar máquinas novas ou um prédio novo. Tudo isso entraria na parte de demonstração de fluxo de caixa. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre cada um desses três demonstrativos financeiros, começando pela DRE. Então, como falamos, a DRE nada mais é do que o filme daquela empresa no período analisado, mostrando quanto aquela empresa ganhou em termos de receita, quanto ela gastou, quais foram outros resultados, não necessariamente relacionados à operação,
principal daquela empresa no período, tudo isso dentro de um período estabelecido, geralmente um ano fiscal. E por meio de tudo isso a gente consegue entender se a empresa teve ou não a capacidade de gerar lucros por meio das suas operações ou por meio também de receitas e resultados financeiros, como a gente vai falar um pouco mais para frente. Bom, vamos começar entendendo os principais componentes de uma visão ainda um pouco simplificada da DRE. Começando pelas receitas. As receitas representam nada mais do que quanto capital entrou na minha empresa por meio da entrega de bens e serviços relacionados à operação central daquela empresa. Quando a gente deixa em negrito operação central, a gente quer dizer que aqui seria a atividade principal da minha empresa. Então, dando um exemplo de uma fábrica de sapatos. A minha atividade principal é vender sapatos. Então, na minha receita aqui entraria apenas a venda de sapatos. Se de repente eu tenho um ativo financeiro no nome da empresa que valorizou e gerou receita, essa receita não entraria aqui. Ela seria uma receita financeira e aqui a gente está falando apenas de receitas puramente operacionais. Quando a gente fala agora dos custos dos produtos vendidos, estamos dizendo os custos que a nossa empresa teve diretamente relacionados à produção ou aquisição dos produtos ou serviços. Ou seja, no caso da minha fábrica de sapatos, seriam aqueles custos relacionados à matéria-prima do couro, por exemplo, à mão de obra dos trabalhadores empregados diretamente na produção de sapatos, mas aqui a gente não inclui custos que não estão diretamente relacionados à entrega, à produção do bem final da minha empresa. Então, por exemplo, custos de marketing ou custos que a minha empresa teve com TI, de repente, não estariam representados dentro dessa linha de custos produtos vendidos, mas sim dessa outra linha de despesas operacionais. Então, aqui são as despesas que elas são importantes para a minha operação, mas elas não dizem respeito direto à atividade central da minha empresa. Ainda falando um pouco de receitas e despesas, temos uma linha chamada outras receitas e despesas, e que aqui sim entrariam aquelas receitas e despesas não necessariamente relacionadas à operação da minha empresa. Então, por exemplo, no caso da minha empresa ter o ativo financeiro que falamos anteriormente que valorizou, isso daí poderia ser reconhecido como uma receita financeira da minha empresa. Já no caso da minha empresa ter contraído um empréstimo e pagar juros em cima desse empréstimo, desses juros seriam representados por meio das despesas financeiras da minha empresa. Por fim, quando a gente, depois de considerar esse resultado financeiro, a gente vai para a última linha aqui de impostos, que seriam todos os tributos que a minha empresa deve pagar ao governo por conta da sua operação. A gente traz aqui um exemplo que a gente tirou da DRE do grupo Fleury, para exemplificar um pouquinho o que a gente acabou de falar. Então a gente começa aqui com a receita que o Fleury teve com a sua operação. A gente tira aqui os custos dos serviços prestados. Então, por exemplo, o custo que o Fleury teve para realizar os exames, o custo que o Fleury, só deixando claro, tá? Fleury é um laboratório de diagnósticos médicos, tá bom? Para quem não sabe. Mas enfim, continuando. Então, os custos que ele teve para realizar essa operação. Com isso, a gente chega na parte de lucro bruto e depois a gente tira as despesas operacionais que o Fleury teve naquele período, que seriam essas outras linhas. Então, tudo aquilo como custos de marketing ou custos gerais administrativos que o Fleury teve, que estão indiretamente relacionados à operação, e com isso a gente chega no lucro operacional antes do resultado financeiro. Então, tudo isso daqui diz respeito à operação direta ou indiretamente. Disso, a gente ainda precisa somar as receitas ou deduzir as despesas financeiras, que seria essa linha de resultado financeiro. Então, mais uma vez, se a minha empresa teve algum ativo que valorizou, ou de repente teve que pagar juros em um empréstimo, todas essas informações entrariam nessa linha. Depois disso, conseguimos chegar no lucro antes do imposto de renda e da contribuição social, que agora a gente só precisa, sinceramente, deduzir a parte de imposto que a gente deve, chegando no lucro líquido do exercício, que é também conhecido como a linha final da minha DRE, representando quanto a minha empresa conseguiu ganhar tanto em termos operacionais como em termos financeiros. Bom,
Vamos falar agora sobre o balanço patrimonial. O balanço patrimonial, como falamos anteriormente, é a foto da empresa no final do período fiscal. Ele é dividido em duas seções principais, então o lado esquerdo e o lado direito, onde o lado esquerdo temos ativos e no lado direito temos passivos e patrimônio líquido. O que significa cada uma dessas coisas? Começando pelos ativos. Eles são todos aqueles itens que a empresa tem que possuem um valor econômico e podem ser convertidos em dinheiro ou gerar benefícios futuros para a empresa. Então aqui a gente vai encontrar itens de uma forma não exaustiva, itens como caixa da empresa, ou seja, quanto dinheiro eu tenho em posição de caixa da empresa. Eu vou encontrar itens como estoque, então estoque pode futuramente virar dinheiro para minha empresa. Eu posso ter contas a receber dos meus compradores, dos meus clientes, que também é representado aqui. Então temos contas a receber e dentre outros. Aqui seria uma visão um pouco mais voltada para ativos circulantes, ou seja, ativos que eu consigo transformar em dinheiro dentro de um ano. A gente também tem uma outra seção que a gente gosta de chamar de ativos não circulantes, que a gente teria itens que até podem virar dinheiro, mas é um pouco mais difícil, demoraria possivelmente mais de um ano, ou também não é de interesse da empresa que esse ativo seja vendido. Então, podemos ter aqui de repente máquinas que a empresa utiliza, ou até mesmo o que a gente gosta de chamar de imobilizado, ou seja, prédios ou estruturas que a minha empresa detém e que são utilizados para a operação. Bom, a gente já passou pela parte agora de ativos e vamos para passivos. Passivos são as obrigações financeiras que a minha empresa tem com terceiros. O que a gente quer dizer terceiros? De um modo simplificado, seriam obrigações que a minha empresa não tem com ela mesma. A gente já explica isso daqui um pouquinho melhor. Então, quando a gente pensa em terceiros, a gente vai pensar no quê? A gente pode pensar em banco. Então, de repente, a minha empresa foi lá e tomou uma dívida com um banco. O valor que está aí aberto em dívida, ele seria representado aqui dentro de passivos. Ao mesmo tempo, eu posso ter fornecedores que eu pago de repente a cada 90 dias. Então, no momento da foto do meu balanço patrimonial, eu posso ter uma conta que eu estou devendo para esses fornecedores, que a gente chama de contas a pagar. Já peço desculpa aqui pela caligrafia, gente. E tudo bem. E agora pensando no que a minha empresa deve para ela mesma, que foi a outra parte que a gente falou. Isso daqui seria todo o dinheiro que a minha empresa pode ter de capital social. Então vamos supor que logo no começo da empresa, os sócios, quando investiram na empresa, colocaram uma certa quantia. Isso daqui é o capital social da empresa. Eu posso ter reinvestimentos do meu lucro. Então, a empresa ela terminou o período e ela teve um lucro positivo e ao invés de, enfim, distribuir, por exemplo, esse lucro como dividendos, ela resolveu reter esses lucros para investir na empresa, transformando esse lucro, por exemplo, em caixa. Então aqui eu teria lucros retidos, enfim, dentre vários outros itens que podemos observar que fariam parte desse autofinanciamento. Opa, fiz aqui alguma coisinha, mas desse autofinanciamento da empresa para com ela mesma. O que é importante a gente entender do balanço patrimonial? Ele respeita o que chamamos da equação fundamental do balanço patrimonial, que é essa equaçãozinha aqui, onde ativos são iguais a passivos mais patrimônio líquido. Ou seja, tudo que a minha empresa tem que tem a capacidade de virar dinheiro no futuro, ou inclusive já é dinheiro, é financiado seja pelos passivos, ou seja, minhas dívidas, seja pelo meu patrimônio líquido, que são os meus recursos próprios da empresa. Então, tudo que eu tenho aqui foi financiado ou com recursos de terceiros ou com recursos próprios. Bom,
Agora passando para o próximo slide sobre demonstração de fluxo de caixa. Enfim, encerrando então os 3 grandes demonstrativos financeiros. Então, como a gente falou anteriormente, ele representa as entradas e saídas de dinheiro que a empresa tem durante um certo período, e ele fornece informações para a gente sobre a origem e o uso que a gente teve do caixa no período. Então, ele é dividido em 3 principais seções, a gente vai passar elas agora. A gente tem tudo do caixa relacionado a atividades operacionais da empresa. Então, aqui mais uma vez a gente vem com aquele conceito de atividade principal. Então, no caso da minha fábrica de sapatos, aqui vai entrar a receita que a minha empresa ganhou com a venda de sapatos, os custos que ela teve que pagar naquele período em dinheiro decorrentes da operação da minha empresa e dentre outros. Então, tudo relacionado à minha operação. Quando a gente fala de investimento, a gente está falando em tudo aquilo que a minha empresa investiu pensando no longo prazo. Então vamos supor que a minha empresa investiu em máquinas, um maquinário novo, quis renovar. Entraria aqui dentro das atividades de investimento. Ou de repente a minha empresa ela comprou um prédio para ela mudar suas operações. Estaria aqui. Da mesma forma, se a minha empresa resolver vender as máquinas ou vender o prédio, também constaria dentro do fluxo de caixa das atividades de investimento. Por fim, temos as atividades de financiamento. Então, aqui a gente tem tudo relacionado ao financiamento das atividades da minha empresa. Então, vamos supor de repente que eu vou num banco e eu pego um empréstimo. Esse empréstimo, essa entrada de caixa, entrada de dinheiro no meu caixa, ela seria representada como um fluxo positivo no meu financiamento, porque está entrando dinheiro na minha empresa. Ao mesmo tempo, quando eu vou quitando a minha dívida, essas quitações do principal da dívida, eles também aparecem dentro da parte de financiamento. Ou vamos pensar de repente que eu faço uma oferta de dívida pública da minha empresa. Todo o dinheiro que eu recolhi com essa oferta também seria representado dentro do fluxo de caixa das atividades de financiamento. O que é importante a gente entender? A gente tem no início do período um saldo a gente tem um saldo no. Deixa eu até representar aqui. A gente tem o caixa no período T. Depois a gente teria o que a gente chama em inglês de CFO, que é Cash Flow from Operations, que é o fluxo de caixa das atividades operacionais. A gente teria naquele período qual foi o CFI, que é o fluxo de caixa das atividades de investimento, aqui Cash Flow from Investments, e o CFF, que é o Cash Flow from Financing, também em português conhecido como fluxo de caixa das atividades de financiamento. Tudo isso daqui ele gera um delta, então uma diferença que a gente teve no nosso caixa. Se a gente pega o nosso caixa no período T e soma com esse delta, a gente conseguiria chegar em qual foi o meu novo caixa no período de T mais 1. Perfeito? Ótimo. Vamos passar agora para alguns outros itens relevantes quando pensamos na análise de demonstrativos financeiros. A gente trouxe aqui 2 e na outra página mais 2. Então a gente começa pela demonstrações das mutações do patrimônio líquido, conhecido também como DMPL. Isso daqui lembra do que a gente acabou de falar agora da demonstração do fluxo de caixa. Então eu quero entender como que o meu caixa muda no período e o que fez ele mudar. Será que foi alguma coisa de investimento, um prédio que eu comprei? Será que foi de repente uma dívida que eu tomei e entrou dinheiro no meu caixa? Da mesma forma que a gente tem esse entendimento do caixa, a gente precisa ter esse entendimento do patrimônio líquido. Então, como será que o meu patrimônio líquido mudou? O que terminou afetando o meu capital social da minha empresa? Será que eu reinvesti lucros na minha empresa? Aqui a gente traz um exemplo da Petrobras, que a gente tinha um saldo em janeiro de 22. A gente teve, não precisa por enquanto se preocupar com cada uma dessas linhas, mas a gente teve várias mudanças em termos de patrimônio líquido, seja porque eu paguei dividendos, seja porque eu reinvesti lucro na minha empresa, então chegamos no saldo em 2022. Mesma coisa quando a gente olha para 2023, aconteceram várias mutações dentro do meu patrimônio líquido e essas mutações são explicadas pelo DMPL.
Já as notas explicativas, elas são extremamente úteis e eu utilizo elas bastante. Então, geralmente, quando a gente pega um relatório financeiro, e aqui a gente pegou também o exemplo da Petrobras, aqui era a DRE, tá, da Petrobras. Logo nas primeiras linhas, a gente já vê que na receita de vendas tem uma nota. O que é essa nota? É como se a gente pudesse, né? Você vai mais para baixo no relatório, você vai encontrar um item que explica e complementa, esclarece um pouco o que tem por trás das receitas de vendas. Então, aqui no caso da Petrobras, a gente está vendo que tive uma receita de diesel, eu tive uma receita de gasolina, eu tive tanto de receita de GLP, etc. Isso daqui termina sendo muito útil quando a empresa, como a Petrobras, por exemplo, ela tem um portfólio diversificado na qual ela vende vários produtos. Então, eu quero acompanhar qual foi a venda de cada um daqueles produtos. Isso daqui se repete para vários itens. Então, de modo resumido, é um esclarecimento com maior aprofundamento daquela linha financeira reportada. Agora a gente vai passar para o último slide, que são outros itens relevantes quando pensamos na análise de demonstrativos financeiros, que seriam os comentários da administração e as opiniões da auditoria. No termos de comentários da administração, isso daqui pode terminar sendo um pouco enviesado muitas vezes, mas os comentários da administração trazem uma análise e discussão sobre qual foi o desempenho passado, atual e futuro da empresa. Então, ele traz, de repente, vamos supor que a empresa ela teve uma queda drástica nas receitas. Aqui eles explicariam quais foram os motivos dessa queda drástica nas receitas e quais são as perspectivas que eles têm para o futuro para reverter essa situação. Eles também gostam de trazer nesses comentários da administração alguns eventos que podem afetar a operação da empresa. Então vamos supor, estamos vivendo um cenário de hiperinflação. Qual que é a estratégia que a minha empresa tem, que a empresa analisada tem, para endereçar esse cenário de hiperinflação? Ou de repente estamos vivendo uma pandemia, como foi o caso da Covid-19. Qual que é o plano que a administração da empresa ela traçou para conseguir enfrentar os desafios advindos dessa pandemia? Tudo isso vem dentro de comentários da administração. Eu disse que ele pode terminar sendo um pouco enviesado, porque é do interesse da administração das empresas mostrar que a empresa está indo muito bem para os seus acionistas. Então, dificilmente você vai encontrar uma mensagem puramente negativa nessa sessão. Por fim, a gente tem a opinião da auditoria. A opinião da auditoria ela atesta que foi realizada uma auditoria independente, aplicando conceitos e normas contábeis vigentes para aquele relatório financeiro e inclui o posicionamento que a auditoria teve em relação àquele demonstrativo financeiro, podendo ele ser classificado em não qualificado. Isso daqui é um pouco contraintuitivo, tá? Mas quando dizemos que a auditoria teve a posição não qualificada, significa que o seu relatório está livre de erros e omissões, também conhecido em inglês como unqualified. Quando falamos de um relatório qualificado, significa que há exceções nos princípios contábeis aplicados e geralmente eles explicam quais foram essas exceções dentro do relatório financeiro. Por fim, temos a opinião adversa, que é quando os demonstrativos eles não estão sendo mostrados de um modo conforme com os padrões da contabilidade exigidos e vigentes naquele país. Bom, gente, por hoje é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários e até a próxima.